Olá, eu me chamo Camilo Lima e sou mestrando do programa de pós-graduação em música pela Escola de Música da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sob a orientação do professor Dr. Kleber da Silveira Campos, ao qual gostaria de agradecer imensamente pelas orientações e direcionamentos que têm me ajudado a trilhar esse caminho. Bem, esse trabalho, que tem como título Da Tradição à Modernidade, a performance de Paulo Braga na música Águas de Março, faz parte da minha pesquisa que se encontra em andamento e tem como objetivo principal identificar e analisar uma série de inovações que foram implementadas pelo baterista Paulo Braga na música supracitada. A música Águas de Março faz parte do icônico álbum Elis e Tom de 1974, no qual o baterista apresenta uma série de peculiaridades quanto à sua execução no instrumento, que vai desde o modo como ele utiliza de poucos elementos para marcar as mudanças de seções e transições da música, característica é essa denominada pelo grande pianista César Camargo Mariano como minimalismo na arte de acompanhar, até sutis interações com a melodia e a letra da música. Vamos conferir. Peroba do campo, É o nó da madeira. Cainga também. No trecho observado, Paulo Braga acentua os contratempos, juntamente com a voz, que canta a sílaba tônica das palavras caingá e candeia. Essa mesma interação pode ser observada em outro trecho da música, porém com outra letra, no qual canta é o pé, é o chão. Da canseira. É o pé, é o chão. Simultaneamente ao acento da caixa, Paulo Braga utiliza de um recurso denominado foot splash. Esse recurso consiste em tocar o chimbal com o pé, fazendo com que os pratos se choquem e produzam um som prolongado. Recurso esse bastante utilizado nas interações de Paulo Braga, que é o caso do solo de flauta, que podemos ver mais uma vez o baterista acentuando também os contratempos junto com a melodia da flauta. Ainda falando do foot splash, esse recurso pode ser encontrado em outras partes da música, como é o caso da conclusão de uma frase em sextinas, executada 3 vezes durante a música. Essa frase é concluída com um foot splash na cabeça do compasso, que acentua juntamente com a sílaba tônica da letra cantada e também com a frase executada com o piano, mais uma vez caracterizando as sutis interações de Paulo Braga com a letra e melodia da música. É a chuva chovendo, é com... Dentre as inovações implementadas por Paulo Braga na música Águas de Março, destaca-se também padrões de vassourinhas mais modernos, que foram incorporados à bateria a partir dos anos 60, quando os movimentos circulares passaram a fazer parte de padrões de samba na caixa da bateria. Para melhor visualização, esses padrões foram analisados a partir de uma performance ao vivo em vídeo de Tom Jobim em Montreal. The knot in the wood, the song of the thatch. What a cliff, a fall, a scratch, a lump. Esses padrões são chamados de padrões híbridos, que consistem na união de características presentes tanto no samba escovado quanto no samba batucado. Mais especificamente, enquanto uma vassoura percute a caixa, a outra preenche em cocheias o mesmo tambor, semelhante ao que acontece com o jazz. Em linhas gerais, o foco desse trabalho se deu em aspectos que vieram a se tornar uma marca registrada no modo de tocar a bateria de Paulo Braga e que foram inovadores para a época, influenciando inclusive o modo de execução da bossa nova. Dessa maneira, espera-se que o trabalho realizado possa fomentar e incentivar o estudo de novas ideias e aplicações da música brasileira. Olá a todos, eu sou a Bianca Mandelli,
eu vou apresentar o meu trabalho intitulado Possibilidades de acompanhamentos do gênero baião para vibrafone, uma análise comparativa utilizando o Sonic Visualizer, que é um software de descrição de áudio. Então, primeiramente, as motivações de pesquisa, elas começam com a pergunta: como reproduzir o baião no vibrafone? Como reproduzir a levada? Então, para isso, eu utilizei técnicas específicas do instrumento, como deadstroke, pedaling, after pedaling, para conseguir ter a reprodução exatamente igual à do instrumento de referência do baião, que aqui foi denominada a zabumba, o instrumento base. E a partir disso, eu criei padrões de acompanhamento. Criei 3 padrões de acompanhamento. Os principais objetivos dessa pesquisa foram utilizar o vibrafone na música popular brasileira, preenchendo uma lacuna aí que há tempos está em aberto, propor linhas de acompanhamento para o baião e comparar o espectro sonoro para criar as adaptações. Então, o espectro sonoro da zabumba para criar acompanhamentos no vibrafone. A metodologia ela parte de uma metodologia exploratória, que serve para nos familiarizar com fenômenos relativamente desconhecidos, obtendo informações sobre a possibilidade de realizar uma pesquisa mais completa relacionada com o contexto particular, ou seja, novos problemas, identificar conceitos ou variáveis promissoras. Normalmente, a metodologia exploratória é utilizada em casos que se tem pouco estudo daquele assunto, ou nenhum estudo, né? Então, aqui, partindo do baião, eu utilizei o tresilho, que é uma sequência rítmica 3 mais 3 mais 2, que vai ser falado mais para frente, a zabumba como instrumento base, o Sonic Visualizer como descritor de áudio para comparar os espectros tanto da zabumba quanto dos padrões de acompanhamento, e, por fim, o espectro sonoro. Aqui tem o ritmo da zabumba. A partir disso, eu fiz uma gravação em 3 andamentos diferentes, a 90 BPM, 110 BPM e 70 BPM. Gravei essa levada da zabumba e, colocando no Sonic Visualizer, a gente tem um espectro aqui embaixo. A gente percebe, então, primeiro toque abafado, aqui ele também está abafado, e a última nota, que é a nota que ressoa, o grave aberto, ele está aqui ressoando até ser abafado novamente. Os contratempos aqui, que ficam tanto no contratempo do tempo 1 quanto do tempo 2, eles estão numa sombrinha aqui em cima, porque são utilizados notas no contratempo que não ressoam. A partir disso, eu criei 3 padrões de acompanhamento para o vibrafone. Esses padrões também foram gravados a 70, 90 e 110 BPM e depois comparados com o espectro da zabumba. Vale ressaltar que, como são instrumentos de âmbitos totalmente diferentes, o espectro não fica exatamente igual, mas a gente pode ter um comparativo legal aqui. Então, no primeiro padrão, eu utilizei o deadstroke no primeiro tempo para sinalizar o grave fechado, o grave preso, e depois as notas com pedal. No padrão B, em vez de utilizar o deadstroke, eu utilizei nota com pedal mesmo, só que cortando ela antes de tocar o contratempo do primeiro tempo. E o padrão C, ele foi baseado totalmente no tresilho, né? Que é a primeira e quarta semicolcheia do tempo 1 e o contratempo do tempo 2. E a partir disso, eu tenho uma levada baseada no tresilho. Aqui a gente tem os espectros dos 3 padrões, a gente percebe que é diferente. Por exemplo, aqui o contratempo ressoa um pouquinho mais no padrão B. O padrão A é o que se tornou mais próximo do padrão inicial da zabumba. Então, as considerações finais: utilização de técnicas específicas do vibrafone para a criação das levadas, o que funciona muito bem nos ritmos brasileiros. Os padrões A e C funcionam melhor como acompanhamento, o que gera uma sonoridade mais limpa. O padrão C normalmente utilizado em músicas que têm um andamento mais elevado. E o padrão B não contém uma sonoridade tão limpa por não utilizar o deadstroke. Então, acho que seria isso. Mais informações estão no artigo. E muito obrigada.